Continuamos com o nosso programa Eclésia, ao vivo pela Rede Século XXI. Lembrando que hoje a gente está falando sobre Santa Faustina Kowalska, mas não esqueçam então que você liga aqui pra gente, manda um e-mail ou então uma mensagem via WhatsApp. Daqui a pouquinho, no final do programa, a gente vai sortear esse livro, que tem tudo a ver com o tema de hoje. A biografia de Santa Faustina Kowalska, escrita por uma jornalista polonesa, conterrânea então de Santa Faustina. Vale a pena, esse livro é muito bom. Bom, esse livro da biografia de Santa Faustina, talvez ao lado do próprio diário de Santa Faustina, que é os escritos que ela mesma, a gente estava comentando agora há pouco, onde ela mesma relatou tudo que ela viveu, acho que são os livros mais famosos dessa santa. Mas vale a pena essa biografia, se você de repente não encontra aí na sua cidade essa biografia, o diário de Santa Faustina é bem facinho de encontrar, certamente você pode procurar por aí que você vai ter contato a esse belíssimo material. Liga pra gente, manda e-mail ou mensagem WhatsApp, via WhatsApp, daqui a pouquinho a gente vai fazer o sorteio desse livro. Um monte de gente está mandando aqui mensagem para a gente, bastante mesmo. Eu li alguns nomes no bloco anterior. Só rapidinho aqui um e-mail que a gente recebeu da Salete Trevisan. Ela tem 21 anos, ela é de Bandeirantes, Santa Catarina. Ela sempre manda aqui para a gente um monte de mensagens bem legais. Obrigado, viu, Salete, pela sua mensagem aqui, bem bacana. Ela está dizendo, inclusive, que ela faz aniversário esse mês, que ela quer que lembre o nome dela na hora da bênção. A Salete, a mãe dela, a Dona Diva, que sempre acompanha o programa também. Agora ela escreveu uma coisa legal aqui. A gente sempre recebe alguns e-mails carinhosos, como é o caso da Salete, que sempre manda pra gente. Ela está dizendo assim, olha, o Padre Guido é um charminho de Jesus. Charminho de Jesus, gostei aqui da expressão. Tão amoroso, querido, inteligente, amável, explica com muita simplicidade e fácil entendimento. Olha, é verdade, Padre Guido é tudo isso mesmo. E o charminho de Jesus eu achei bonito, legal, viu, Salete? Muito obrigado aí pelo seu carinho. Padre Guido, vamos lá, continuar então a nossa conversa. Sim. Lembrando que no bloco anterior, a gente tinha deixado uma questão aqui aberta, dos dois telespectadores, que é muito interessante essa história. Tudo o que aconteceu com Santa Faustina demorou muito para que a igreja aprovasse essa devoção, demorou muito tempo, inclusive, para que viesse a público e tudo mais. Padre Guido, segundo a pergunta dos nossos dois telespectadores, que eu vou repetir aqui, queria que o senhor explicasse e contasse essa história para a gente. Sim. A Karen Bacarim Gomes, da cidade de Leme, está dizendo, olha, por que esse tipo, a devoção e o processo de reconhecimento de veracidade de tudo o que aconteceu com Santa Faustina, por que demorou muito para ser aprovado? E o José Rodrigues ainda complementa se é verdade que foi proibida a propagação desse conteúdo durante algum tempo. Conta essa história para a gente. Sim, respondo com a segunda. José Rodrigues. José Rodrigues, é verdade. Houve um período, exatamente no ano 1959, que seja o diário de Santa Faustina, como também o processo de beatificação foi arquivado. Por que foi arquivado? Chegou lá em Roma, como todos os processos de beatificação, foi analisado e quando se faz um processo, se analisa nos escritos, caso prático, certo. A santa escreveu bastante os seus diários, as virtudes, a vida, a prática de santidade, etc., mas acabou sendo arquivado. O Papa era João XXIII. Santo, hoje que é santo. santo. Por que foi arquivado? E ficou arquivado até a chegada de Papa João Paulo II. Que também era polonês, devia conhecer essa história desde pequeno, provavelmente. Exato. A motivação era a seguinte, foi arquivado porque a tradução que foi feita do polonês para a língua italiana foi muito infeliz. Certo. E na maneira como se apresentava em língua italiana, várias passagens do diário de Santa Faustina pareciam, desculpe a expressão, heresias. Portanto, o Vaticano, usando a medida da prudência, achou por bem não jogar no lixo, mas mandou arquivar. Talvez não era o momento de analisar, quem sabe chegaria um outro momento mais histórico, como de verdade aconteceu. Foi esta a motivação, não desculpa, a motivação pelo qual o processo foi arquivado. Foi uma péssima tradução da língua polonesa para a língua italiana. Porque, nesse caso, é um assunto muito sério. Exato. A igreja não pode correr o risco de repente, aprovar um tipo de devoção ou uma festa litúrgica, como é o caso, né? Porque a festa da Divina Misericórdia é uma festa litúrgica numa data muito importante, o primeiro domingo depois da Páscoa.
Né? Não dá para levar, por exemplo, adiante algo desse tipo se tiver o mínimo de dúvida ou até, no caso aí, problema de tradução, né, Padre Guido? Sim. Olha, Henrique, é bom que os nossos amigos saibam, não tem nada de mal comunicar isso. Eu, pessoalmente, já trabalhei em 5 processos de milagres. E cada parágrafo da história do milagre, visto pela medicina e visto pela fé, sempre é traduzido para a língua italiana. Porque quando o processo chega em Roma, vai nas mãos de uma comissão de médicos e uma comissão de cardeais. Os médicos devem chegar a dizer que aquele caso não tem explicação diante da medicina, do caminho normal da medicina. E a comissão dos cardeais deve chegar a uma conclusão que a invocação para aquele candidato à santidade é específica no caso da cura. Inclusive, eu lembro sempre, quando participei do primeiro processo de milagre, que 15 dias depois, foi aqui no Brasil, que mandamos o volume, 2 volumes, totalizando, eu lembro sempre, pouco mais de 1.300 páginas, mandamos para o Vaticano, o processo voltou para trás, porque as comissões de Roma não aceitavam em português. Tive que traduzir tudo para a língua italiana. Olha só. Agora, quando trabalhei depois no caso do nosso fundador, Santo Aníbal de França, sabendo deste pormenor, usamos esta metodologia. Cada parágrafo era traduzido nos 2 idiomas. O senhor já estava experiente. Exato, sim. Esses processos de beatificação e canonização que o senhor trabalhou, então o senhor sentiu na pele um problema parecido do que esse caso de Santa Faustina aqui viveu. Um problema prático de tradução. De tradução, né, que dava... Roma dizia, não, são heresias, isso não pode ser assim. A dificuldade não era o conteúdo, era a maneira, a forma com a qual foi traduzido. Papa João Paulo II, que era polonês e que conhecia muito bem a espiritualidade de Santa Maria Faustina, foi ele que mandou abrir de novo as gavetas, digamos assim, onde estava toda a papelada do processo, mandou analisar com muito mais carinho. Hoje os meios de comunicação também já eram bem mais diferentes, bem mais na vanguarda, né? E deu tudo certo. Foi ele que beatificou e canonizou Faustina. E vale lembrar, só como uma rápida curiosidade, que o Papa João Paulo II foi bispo lá dessa diocese onde tudo começou, lá em Cracóvia. Ele foi bispo de Cracóvia. Exato. Aliás, o Papa João Paulo II não é o primeiro santo que foi bispo de Cracóvia. No século XI, teve um santo chamado Estanislau, que também foi bispo de Cracóvia, é mártir, inclusive. Aliás, Estanislau, lá na Polônia, é um nome bem popular, né? É uma espécie de Zé lá para eles, né? O santo Estanislau do século XI também foi bispo de Cracóvia, né? Muitos séculos depois, outro bispo de Cracóvia, São João Paulo II, também seguiu o mesmo caminho e chegou à honra dos altares dessa mesma diocese. E Santa Faustina de Kowalska, que passou por lá, também santa, diocese abençoada. Só como um rápido comentário, Estanislau não é o único santo polonês, pois tem um outro santo polonês, que é um pouco mais famoso aqui no Brasil, talvez, Stanislau Kostka, que é um jovem jesuíta, também é polonês, mas esse é do século XVI. Santo Stanislau Kostka, um jovem jesuíta, santo polonês do século XVI. Santo Stanislau, bispo de Cracóvia do século XI, também é santo. Isso é uma rápida curiosidade, porque a Polônia produziu muitos santos. Me tirou a palavra da boca, Eric, produziu muitos santos, né? Analisamos, por exemplo, até São Massimiliano Kolbe, também, né? Grande santo, mártir dos nossos tempos. Morreu lá no campo de concentração em Auschwitz. Em Auschwitz, né? Exato, né? E Stanislau Kostka geralmente é escolhido como padroeiro dos noviciados, porque não chegou nem a ser padre. Era um simples jovem jesuíta, né, que queria dar a sua vida. Morreu só aos 17 anos, né, Padre Guido? Exato, ele é grande santo, né? Ô, Padre Guido, vamos voltar aqui ao assunto de Santa Faustina e a Divina Misericórdia. Exato. Vamos falar sobre o quadro, que é bem conhecida essa história. Aliás, é a pergunta aqui do nosso telespectador, Danilo Gomes de Oliveira, da cidade de Presidente Dutra, no Maranhão. Ele faz uma pergunta direta. É verdade que nenhum pintor
conseguiu retratar a imagem de Jesus mesmo, como Santa Faustina via? Essa história foi por aí, Padre Guido? Não, meu amigo, é bom conhecer a história. Tá. Em primeiro lugar, o pedido de Jesus para que se fizesse este quadro demorou 6 anos para ser atendido. 6 anos. 6. Em primeiro lugar, porque a Santa Faustina não sabia pintar. Certo. Depois, dentro da congregação dela, as demais religiosas, pelo amor de Deus, não vamos ofender ninguém, mas sabe como é que é? Desconfiavam, criticavam, mas o que é isso? Onde é que se viu? Será né? que é mesmo Jesus que está pedindo esse quadro aí? Exato, né? E algumas expressões eram mal entendidas. Foi o diretor espiritual, Padre Miguel Soponsko, que já é beato, que deu uma grande ajuda e encontrou um homem, né, que conseguiu fazer um quadro conforme todas as dicas, né? É belíssima aquela página do diário que Santa Faustina escreveu quando disse: eu mesmo ditando para o pintor e o pintor obedecendo aos meus pedidos, fazendo isso, Como se fazendo fosse um aquilo. retrato falado, né, Padre Guido? Exato, né? E um tal chamado, nome da Polônia são um pouco difíceis, né? Kazimierowski, que fez um retrato, não sei se nós temos uma cópia para Então vamos fazer o seguinte, peraí, antes, a gente vai mostrar a cópia? Sim. Vamos fazer o contrário. Antes de mostrar a primeira pintura que esse pintor fez, Sim. o diretor, o Bruno, põe aí pra gente. Vamos mostrar a imagem mais conhecida, que a gente mostrou agora há pouco. Essa aqui é a imagem mais conhecida de Jesus Misericordioso, mas não foi a primeira, Padre Guido. Não é original esta aqui. Não é a obra desse... Repete o nome, por favor, aí. É Kazimierowski. Esse aí não é a obra desse pintor. Esta pintura é de autoria de Adolf Hiller, que era um pintor de fama na Polônia e que recebeu uma graça. Fez uma novena a Jesus Divino Misericórdia, recebeu uma graça e, como gratidão, fez este quadro que se tornou mais conhecido. Olha, tenho aqui nas mãos. O senhor está com uma novena aí na novena do terço. Agora, essa imagem que a gente está vendo aí no vídeo é a mais famosa de Jesus misericordioso. Mas não foi aquela que o senhor estava explicando, onde Santa Faustina sentou ali na frente do pintor, foi ditando para ele. Vamos colocar, então, a gente tem a imagem, como o senhor estava explicando, essa que Santa Faustina acompanhou de perto ali o processo e depois aprovou, foi essa que a gente vai ver, então, agora aí na sequência. Exato. Essa, sim, foi a primeira pintura de Jesus Misericordioso. Repete a obra, o nome, por favor, do pintor. O autor é Kazimierowski. Foi essa que o Padre Miguel, então, foi lá dar uma ajudinha para chegar nele. Sim, e este homem se prontificou, foi lá no convento, naquela época as freiras não podiam sair do convento, ficou à disposição das ordens da Santa, e a Santa começou a dar, faça isso, faça aquilo, etc. Como é que se apresenta Jesus? Tá. Esta imagem se apresenta que Jesus está com uma mão no peito e outra dando uma bênção, certo? E 2 raios que saem do coração dele. Certo. Um raio cor vermelho, né, e um outro raio branco bege. Agora, o vermelho significa o sangue que Jesus derramou, são palavras dele. Certo. E o branco bege significa a água também, né, que saiu do seu peito. Já que na cruz ele derramou todo o sangue e água. E água também, certo? E Jesus mandou colocar aos pés, né, desta imagem a frase em polonês, Jezu ufam Tobie. Repito, Jezu ufam Tobie. Traduzido em português, Jesus, eu confio em vós. Padre Guido, essa imagem que a gente está vendo então, que foi a imagem que Santa Faustina ditou, como se fosse um retrato falado mesmo, para o primeiro pintor que fez, aprovou essa imagem. Então, vendo aqui um pormenor, a gente não tinha nem conversado sobre isso anteriormente, Padre Guido. Sim. Mas parece que ali, na imagem, Jesus se apresenta com um símbolo, né, que é justamente, os sacerdotes usam, que é uma espécie de corda, né, de um cordão que amarra na cintura. Esse símbolo, do símbolo, que os sacerdotes geralmente usam
por baixo da casula quando vai celebrar a missa e tudo mais, ele tem um sentido também de serviço, não tem, Padre Guido? Serviço e de penitência. Porque faz parte de cingir os rins, não tem tudo mais? Exato. Porque, nesse caso, é um pormenor que Jesus vem em serviço, vamos dizer assim. Vem a serviço da sua misericórdia. Ah, entendi. E Jesus começa a dizer exatamente, através desta imagem, que está lançando a devoção para a sua divina misericórdia. Por tão grave que seja o pecado da pessoa humana, será sempre inferior à misericórdia divina. Olha que bonito. Isso que é fundamental, minha gente. E Jesus quer que todos nós recorramos a Ele através da oração, do arrependimento, porque nunca seremos excluídos pela sua divina misericórdia. Entendi. E é exatamente através deste quadro que Jesus lançou com a Santa Faustina a devoção, que tem vários pontos. Não somente olhar para este quadro, olha, até a Associação do Senhor Jesus fez o terço da misericórdia, né? É verdade. Exato. Isto é, Jesus lançou a necessidade da visita diária ao Santíssimo Sacramento, a novena da Divina Misericórdia, a via sacra da Divina Misericórdia, o terço da Divina Misericórdia, com um pormenor, ser rezado sempre às 3 horas da tarde, em sintonia com o horário da sua total imolação, da sua morte na cruz. E também Jesus instituiu que a festa da Divina Misericórdia fosse celebrada no mundo inteiro no domingo após a solenidade da Páscoa. Ô, Padre Guido, naquilo que a gente conversava há pouco, sobre o conteúdo de mensagens particulares, de estar de acordo com a revelação divina e tudo mais, nesse caso é uma coisa muito clara. Não tinha como a igreja barrar ou ver problemas nesse tipo de devoção, porque são coisas simples. Visita ao Santíssimo, Exato. Oração à Misericórdia, está tudo dentro da doutrina, não tem nada de errado. Não tem nada contra, absolutamente. Aliás, é uma maneira para estimularmos-nos diante da devoção. Eric, eu tive a possibilidade de visitar o Santuário Divina Misericórdia, que o saudoso, grande e santo padre João Paulo II mandou construir, bem ao lado do convento da Congregação das Irmãs da Divina Misericórdia, certo, onde tem até os restos mortais de Santa Faustina. Gente, a temperatura durante o inverno na Polônia chega frequentemente a 25, 27, 28 graus abaixo de zero. Muito frio, né? Nós temos uma nossa casa a 100 metros deste santuário. Uma casa dos padres rogacionistas. Sim, inclusive o diretor é brasileiro, que sempre me acolhe muito bem. Legal. Gente, com 26, 27 graus abaixo de zero, o santuário está lotado. Todos os dias, às 3 horas, milhares e milhares de pessoas descem na sua casa, enfrentam aquela rigorosa temperatura e marcam a sua presença neste santuário, chamado Santuário da Divina Misericórdia. É um pormenor também, estamos trabalhando aqui na televisão, Eric. A televisão lá na Polônia transmite todos os dias, às 3 horas da tarde, o terço da Divina Misericórdia, diretamente do santuário. Só para ficar bem claro, conforme mandou a pergunta aqui o Jonathan Henrique, a oração da Divina Misericórdia às 3 da tarde não é a mesma coisa que a oração da Via Sacra, né? Porque ele está dizendo aqui que em alguns casos as pessoas confundem. São duas devoções distintas. Distintas, separadas, né? O terço da Divina Misericórdia foi o mesmo Jesus que disse preferivelmente de fazê-la às 15 horas, porque 15 horas, isto é 3 horas da tarde, em sintonia com o horário que ele veio falecer. Muito bem, a gente está indo para o intervalo, só quero agradecer aqui a Sandra de Bela Cruz, no Ceará, está dizendo que gosta muito do programa, porque no nome da Sandra aqui a gente agradece todas as mensagens, que são muitas, não dá tempo de ler todo mundo. Mas muitas pessoas mandando mensagem assim como a Sandra, pedindo também para participar do sorteio. Ah, e um detalhe, a Vânia Márcia Ferreira, da cidade de Piuí, é isso? Piuí, Minas Gerais. Nunca tinha ouvido falar dessa cidade, bacana. A Vânia Márcia ficou sócia aqui do nosso
da nossa Associação do Senhor Jesus. A TV Século XXI, a Associação do Senhor Jesus, é mantida pelo nosso querido sócio telespectador, que sempre ajuda de maneira espontânea, colaborando todo mês com a nossa manutenção. Quem faz esse tipo de doação e que torna associado aqui da Associação do Senhor Jesus, recebe na sua casa a revista Brasil Cristão, a revista que todo mês é enviado para o nosso associado, uma revista importante de formação. Se você ainda não é sócio, aproveita o telefone que está no seu vídeo, liga para cá e fala assim, gostaria de ser sócio, gostaria de ajudar a manter essa TV no ar. E a nossa obra de evangelização só é possível, inclusive o programa Eclésia só é possível estar no ar, devido ao nosso querido sócio telespectador, tá bom? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para o último bloco do programa Eclésia de hoje, não sai daí.